Saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Façamos a leitura do profeta Isaías, o seu capítulo de número 12. Façamos essa leitura de forma alternada. Nós leremos todo o capítulo 12 do profeta Isaías. Diz assim a palavra de Deus: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Amém. Nós vamos adorar o nosso Deus cantando o hino à Igreja em Adoração, no nosso Inário Novo Cântico, ele é o número 3. A igreja se coloca em pé. Senhor, nós bendizemos, te adoramos, te louvamos, ó Deus, por quem tu és, pela tua obra, Deus, salvífica, através da operação do teu Filho Jesus na cruz. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu para ser o teu povo hoje, te dar louvores, ó Deus, te cantar hinos, ó Deus, relembrar, ó Deus, as tuas obras nas nossas vidas, os teus feitos e o quão grande o Senhor é. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que, apesar das nossas dificuldades, apesar, ó Deus, dos nossos pecados, o Senhor tem cuidado e zelado de nós, ó Deus, tem cuidado, ó Deus, do teu povo.
Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos, porque hoje o Senhor nos congrega aqui livremente, sem perseguição, para juntos te adorarmos e te servirmos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, vou ler o verso 18 e 19. Profeta Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, que diz assim a palavra do Senhor: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai bendito, nós te louvamos, porque Tu és grande, é tremendo, Tu és bondoso, Tu és justo. Nós te louvamos, ó Deus, porque enviaste Teu Filho para morrer em nosso favor, para nos apresentar justos perante o Senhor. Nós te louvamos porque temos o perdão pleno em Cristo Jesus. E nós novamente clamamos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades, que são o pecado premeditado, calculado. E sabemos, ó Pai, que o Senhor renova a nossa mente quando buscamos na Tua palavra. O Teu Espírito nos convence do erro, do pecado. Por isso, ó Pai, nos torna cada vez mais semelhante ao Teu Filho Jesus. Graças te damos porque temos essa oportunidade. O Senhor nos dá condições de nos arrepender. O Senhor nos dá a fé suficiente para crer na Tua palavra. O Senhor nos dá condições da Tua salvação ser aplicada a nós e a santificação também. Por isso, Deus, perdoa o pecado de cada um de nós aqui, quer os mais novos, quer os mais velhos, que possamos sentir o perdão do Senhor, a tranquilidade de não sermos inimigos do Senhor, mas sermos amigos do Senhor. Perdoa, Deus, pois nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Na sequência do nosso culto de adoração ao Senhor, convido a amada igreja que abra a palavra do Senhor no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 16. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Nós leremos a partir do verso de número 23. Primeira Crônicas 16, a partir do verso 23, até o verso de número 28. Convido a igreja para que, mesmo assentada, façamos alternada essa leitura. De 23 a 28. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses.
Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Nós vamos continuar louvando e bendizendo ao nosso Deus através de cânticos de adoração. E é um momento oportuno para depositarmos no gasofilácio os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando que nós não tivemos oportunidade de domingo anterior, mas é o momento de depositarmos as ofertas que serão destinadas aos nossos missionários. Então, você que veio preparado para este momento, você tem a oportunidade neste momento. Vamos nos colocar em pé e juntos louvarmos a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Isaías 53, 3-5 diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos continuar louvando ao Cordeiro que foi traspassado por nós. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu
Oremos. Santo e amado Deus, nós mais uma vez nos achegamos ao Senhor, através da oração por intermédio de Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado o sustento físico e nós Te louvamos por isso. E o Senhor nos dá a alegria e o privilégio de louvarmos ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Obrigado por isso. Obrigado por esta oportunidade. Que esses valores, ó Deus, sejam usados de uma forma correta na Tua obra, para a expansão do Teu reino, para a administração da Tua igreja e, acima de tudo, para o louvor do Teu nome. E nós louvamos a Ti por isso, por esse momento, por esse privilégio de também louvarmos a Ti através das nossas vozes. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelos missionários que essa igreja tem sustentado, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ajudá-los financeiramente, através das orações também, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, e onde quer que eles estejam, eles proclamem a Tua santa e bendita palavra, e que almas possam ser alcançadas através do trabalho de cada um deles, da família de cada um deles. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Agora também Te pedimos que o Senhor seja com Teu servo, que irá expor a Tua palavra, que a sua meditação, ó Deus, seja vinda através do Teu Santo Espírito, que os nossos corações estejam abertos a ouvir a Tua palavra, e que o Senhor, através dele, nos faça, ó Deus, colocar em prática aquilo que nós ouviremos nesta noite. E que assim seja, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém. A igreja pode se assentar. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós leremos o versículo de número 7. Êxodo 20, verso 7. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de mensagens nos 10 mandamentos. Já vimos o primeiro e o segundo mandamento, hoje, com a graça de Deus, o terceiro mandamento. Êxodo 20, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Pedimos a Tua graça, Senhor, neste momento que a Tua palavra será pregada. Fala ao nosso coração, ajuda-nos a viver em obediência ao Senhor, porque de nós mesmos não somos capazes de cumprir, Senhor, o que está aqui. Sê conosco, ó Pai. Confiamos em Ti e oramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite é como honrar o nome do Senhor. Como honrar o nome do Senhor. Quando um casal descobre que vai ter um filho, uma das primeiras coisas a fazer é escolher o nome da criança. Muitos casais, até mesmo antes mesmo de descobrir que o filho vai nascer, já escolhem o nome, já começam a pensar e definir isso. É uma das primeiras responsabilidades que os pais têm em relação aos seus filhos. Esses dias eu estava conversando com o nosso irmão Denis Jeffter aqui na saída da escola dominical sobre isso. Ele vai ser papai de novo e eu estava perguntando se ele e a Karina já têm pensado no nome do bebê. E aí ele me falou que se for menino ou menina, eles já têm um nome para colocar no filho deles. E nós que acompanhamos esses casais, nós também ficamos curiosos para saber os nomes que eles querem pôr nos filhos.
Por quê? Porque nós damos valor aos nomes, né? Os nomes estão ligados à nossa identidade e à maneira como as pessoas vão se referir a nós durante a nossa vida. Então, nomes são importantes. E a Bíblia dá muita importância para os nomes também. Se você já leu a Bíblia toda, ou até mesmo partes dela, você já deve ter percebido isso. Nomes de pessoas, nomes de indivíduos são muito importantes na palavra de Deus. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas e Ele vai dando nome a cada coisa. Lá em Gênesis 1 diz que Deus cria a luz e Ele chama a luz dia e as trevas noite. E Ele vai dando nome a cada uma das coisas criadas. E Deus dá a Adão a responsabilidade de nomear os animais, como está lá no capítulo 2, versículo 19. Deus leva os animais a Adão para ver como ele iria chamá-los. No capítulo 3, verso 20 de Gênesis, Adão dá nome à sua mulher, Eva, porque ela seria a mãe de todos os seres humanos. No entanto, apesar da Bíblia dar esse grande valor para os nomes, assim como nós damos hoje, há duas diferenças muito importantes quando nós comparamos a forma como nós damos nome hoje com os tempos bíblicos. Há duas coisas que são diferentes. A primeira delas tem a ver com o significado e o propósito dos nomes. Hoje, os pais escolhem os nomes seguindo quais critérios? Gosto pessoal, né? Esse nome é bonito. Eu gosto da sonoridade desse nome, eu acho bonito. Ou uma tradição familiar, era o nome do meu avô, era o nome do meu tio ou de algum parente. Não necessariamente os nomes hoje carregam algum significado profundo, como era nos tempos bíblicos. Então, essa é a primeira coisa que difere. Nos tempos bíblicos, os nomes frequentemente refletiam circunstâncias do nascimento, promessas divinas ou características da pessoa. Nós vemos isso do começo até o fim da Bíblia. E eu trago aqui alguns exemplos. O primeiro deles está lá em 1 Samuel 4, 21, quando Israel, o povo de Israel tinha batalhado contra os filisteus, a arca de Deus foi levada pelos filisteus, e a nora do sumo sacerdote Eli, que estava grávida, ao saber que a arca de Deus tinha sido levada, o sogro dela caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu, o marido dela morreu. Em meio àquelas circunstâncias terríveis, ela deu à luz o seu filho, e qual foi o nome que ela colocou na criança? Icabô, que significava foi-se a glória de Israel. Então perceba que naquela época, os pais colocavam o nome aos filhos, obedecendo muitas vezes às circunstâncias do momento. Naquele momento de desgraça, ela colocou o nome no filho que refletiu o que estava acontecendo. O segundo exemplo que nós podemos observar está lá em Gênesis 17, 5, quando Deus vai mudar o nome de Abraão, que antes era Abrão, que significa pai exaltado. E Deus, como tinha promessas para Abraão de que ele seria um pai de numerosas nações, pai de multidões, Deus muda o nome dele. Deus diz que a partir daquele momento ele se chamaria Abraão, por conta desse propósito que Deus tinha para a vida dele, de que por meio da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 35:10, um outro exemplo, quando Deus muda o nome de Jacó. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, o enganador, o suplantador, aquele que quer tomar vantagem. E a gente percebe isso quando a gente lê a história dele. Ele sempre dá um jeitinho de trapacear, de tomar vantagem, até que o Labão, que seria o sogro dele, vai lá e engana ele depois. Mas o fato é que o nome dele significava enganador, e Deus vai mudar o nome dele para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Também refletindo que ele seria o pai daquela nação, aquele povo escolhido por Deus. Esse exemplo aqui que eu vou dar agora eu acho legal. Está em Isaías capítulo 8, versículo 3, que diz respeito ao filho de Isaías. Deus dá uma mensagem, uma ordem para o profeta Isaías, dizendo que ele deveria colocar no seu filho o nome de rápido despojo, presa segura. Estranho nome, né? Você colocaria esse nome no seu filho? Hoje muitas pessoas falam de bullying, imagina que esse menino não sofreu de bullying na escola, né? Rápido despojo, presa segura, era o nome que Isaías deveria colocar no filho dele. Por quê? Porque isso simbolizaria a rápida invasão à Síria, a cidade de Samaria, que ficava na capital do Reino do Norte, e também a cidade de Damasco, que era a capital da Síria. Então, por causa das circunstâncias daquela época, Deus disse para Isaías colocar esse nome no seu filho. E o último exemplo que eu trago aqui é o do nosso Senhor Jesus. O nome Jesus não foi escolhido simplesmente por ser um nome bonito, como muitos pais fazem hoje, mas porque era um nome que refletia a sua missão. O anjo vai dizer a José, lá em Mateus 1, 21, ele deverá se chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então perceba,
os critérios para escolher os nomes, o significado dos nomes naquela época era diferente em relação a nós. A segunda coisa que é diferente tem a ver com a autoridade e a representatividade do nome. O que isso significa? Hoje os nomes são mais identificadores pessoais e não carregam o mesmo peso simbólico na maioria das culturas. Naquela época o nome ele carregava um significado profundo que não permanece hoje. Naquela época o nome carregava autoridade e representava a pessoa de forma mais intensa. Então, nos tempos bíblicos, o nome representava a pessoa. E eu vou dar aqui 2 exemplos disso. Primeiro está em Gênesis 4:26, quando o autor ali do texto, que é Moisés, está descrevendo a descendência de Adão e Eva. Ele está descrevendo a linhagem de Sete, que teve um filho chamado Enos. E lá em Gênesis 4:26 diz: foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E eu quero explorar essa expressão, invocar o nome do Senhor. O que significa invocar o nome do Senhor? Não é simplesmente você pronunciar um conjunto de letras, que é o nome do Senhor, mas significa reconhecer o seu caráter e poder. Então perceba, o nome do Senhor diz respeito à sua pessoa, ao seu caráter, aos seus atributos, e não apenas um conjunto de letras. Então, quando se diz invocar o nome do Senhor, eles reconheceram que Ele é o Senhor, que Ele é poderoso. O outro exemplo está no próprio livro de Êxodo, quando Deus revela o seu nome a Moisés, no capítulo 3, quando Deus se aproxima de Moisés e dá a ordem para ele libertar o povo do Egito, e Moisés fica preocupado, ele fala: Senhor, quando eu for até os israelitas, e eles me perguntarem, qual que é o nome do Senhor? O que eu vou dizer para eles? E aí em Êxodo 3:14, Deus dá uma resposta revelando o seu nome a Moisés. Deus diz: Moisés, vai e diga para eles, eu sou, me enviou a vós outros. Foi o eu sou que enviou você. O que Deus está fazendo aqui? Ele não está revelando só um nome, palavras, ele está revelando a sua pessoa, o seu caráter. E esse nome, Senhor, que é traduzido aqui na nossa Bíblia por Senhor, ele aparece aproximadamente 7.000 vezes no Antigo Testamento. É o nome do Senhor que ele revelou a Moisés. Deus se revela por meio de vários nomes, e cada um deles enfatiza um aspecto do seu caráter. Outros nomes que Deus usa são Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, Deus Zeloso e muitos outros. O texto que nós lemos, o versículo 7 aqui de Êxodo 20, ele nos ensina como nós devemos honrar o nome do Senhor, como nós devemos tratar este nome pelo qual ele se revela na sua palavra. Recapitulando o que nós já vimos, os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. Do 1º até o 4º dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Por isso são chamados de mandamentos verticais. Os outros 6 mandamentos, eles dizem respeito ao nosso relacionamento uns com os outros. Por isso são chamados de mandamentos horizontais. Nós vimos que o primeiro mandamento diz respeito ao objeto da adoração. Quem nós devemos adorar? Que é o Senhor. E o segundo mandamento diz respeito à forma da adoração. E nós vimos que não é suficiente nós adorarmos o Deus verdadeiro, o Deus certo. Nós temos que adorar o Deus certo da maneira certa, da maneira como Ele determinou na palavra dEle. Não é da maneira como nós queremos, usando criatividade e por aí vai, mas da maneira como Ele determinou. Agora veja na sua Bíblia, então, o que diz o 3º mandamento, como nós podemos observar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui nós temos uma proibição muito clara. E perceba que o que está sendo proibido não é tomar o nome do Senhor, mas é tomar o seu nome em vão. E o que significa isso? A palavra vão significa vazio, inútil ou sem um propósito bom. Dessa forma, o mandamento proíbe tomar o nome de Deus de forma indevida ou irreverente. E nós temos alguns exemplos de como este mandamento foi quebrado no Antigo Testamento. O primeiro exemplo foi um caso de blasfêmia. Lá em Levítico 24, de 11 a 16, diz que um israelita blasfemou o nome do Senhor, amaldiçoou o nome do Senhor. E aí Moisés, junto com todo o povo, deixou ele num lugar separado do arraial, até que Deus dissesse o que tinha que ser feito com aquele homem. E aí veio a resposta de Deus: tirem ele do arraial e todo mundo vai apedrejá-lo. Porque todo aquele que amaldiçoar o Senhor, todo aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. O que nós percebemos com isso? Que é um mandamento muito sério. Que a quebra deste mandamento, por meio da blasfêmia, no Antigo Testamento, era algo punido com a morte, é algo muito sério. O segundo
A segunda forma pela qual esse mandamento poderia ser quebrado, além da blasfêmia, era o juramento falso. Como está lá em Levítico 19:12, que Deus vai dizer assim: não jurem falso pelo meu nome, eu sou o Senhor. Se vocês fizerem isso, vocês vão profanar o meu nome. E a terceira forma como esse mandamento poderia ser quebrado era por meio de falsa profecia. Lá em Jeremias 23:25, o Senhor vai repreender os profetas que diziam, assim diz o Senhor, mas na verdade estavam profetizando mentiras. Então Deus mostra que essa também é uma das formas de quebrar o mandamento, de tomar o seu nome em vão. Dizer que ele está falando algo quando na verdade não foi o Senhor que disse. Trazendo isso para nós hoje, como que nós quebramos este mandamento atualmente? Como que nós quebramos o terceiro mandamento? E primeiro, quando nós usamos o nome de Deus de maneira trivial, quando nós usamos o nome de Deus para tudo, usamos o nome de Deus em piadas sujas, ou usamos o nome de Deus em memes. Hoje nós vivemos na época dos memes, não é verdade? E muitas pessoas não têm qualquer escrúpulos de fazer memes e colocar ali o nome de Deus, fazer piadinhas com o nome de Deus. Essa é a primeira forma como nós geralmente quebramos este mandamento, usar o nome de Deus de maneira trivial, sem pensar na santidade do seu nome, na honra que é devida ao seu nome. Quando nós tratamos o nome de Deus como uma coisa qualquer, como um nome qualquer. Essa é a primeira forma de quebrar este mandamento. A segunda, quando nós usamos o nome de Deus para apoiar os nossos planos. Quando você diz assim: o Senhor me disse para fazer isso, o Senhor me disse para te dizer isso. Isso é muito perigoso, irmãos. Nós não podemos confundir a direção interior do Espírito Santo na nossa vida como se fosse uma palavra revestida de autoridade da parte de Deus. Você pode dizer que você é guiado pelo Espírito, que você sente que Deus está te levando a tomar uma determinada atitude, mas você não pode dizer: o Senhor está me mandando fazer isso. Não. O que o Senhor disse está aqui na palavra dele. O que passa disso é coisa da sua cabeça. Então tome muito cuidado quando você for usar o nome de Deus para apoiar uma intenção sua, algo que você planejou fazer. Não faça isso, que você estará tomando o nome dele em vão. Terceiro, quando nós usamos o nome de Deus para fazer um juramento ou voto que não temos a intenção de cumprir. Você fala: eu juro que eu vou cumprir, que eu vou fazer isso, e você não faz. Está usando o nome de Deus em vão. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, pais que trazem os seus filhos para serem batizados na igreja, e ali assumem um compromisso de que vão ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, estão jurando, estão se comprometendo diante do Senhor, e não cumprem, não fazem, abandonam o juramento que fizeram. É uma forma de quebrar este mandamento. Segundo exemplo que eu dou aqui é de cônjuges, quando se unem ali no matrimônio e prometem um ao outro serem fiéis até que a morte os separe, na saúde, na doença, na velhice, em todas as situações, e depois quebram o juramento que fizeram diante de Deus. É uma forma de quebrar também, de tomar o nome do Senhor em vão. Ou aqueles que fazem a pública profissão de fé, prometendo seguir fielmente o Senhor Jesus, apoiar a igreja, serem assíduos nos trabalhos, nas reuniões, e depois abandonam a profissão de fé que fizeram diante da igreja e diante de Deus. Isso é uma quebra do mandamento. Outro exemplo são os oficiais da igreja, que também são empossados e fazem promessas, se comprometem de servir ao Senhor como diáconos, como presbíteros, e depois simplesmente não cumprem com os trabalhos, com as suas funções. Também quebram este mandamento por fazer um juramento e não cumpri-lo. Outro exemplo é quando nós usamos o nome de Deus sem reverência no culto público. Quando você está aqui, mas você faz tudo de maneira por fazer, você faz de forma mecânica. Você canta por cantar, você não recebe a palavra com fé, você não participa ativamente do culto, você é um mero espectador. Percebe? Você está tomando o nome de Deus em vão, porque você acha que você está enganando Deus, porque você está aqui presente, mas você não está fazendo isso com fé, de coração para Deus. Então você está tomando o nome dele em vão, você está quebrando o mandamento. Quinto, quando nós usamos o nome de Deus para apoiar um candidato político, quando nós não estamos agora em épocas de eleição, mas há muitas vezes pessoas que dizem a respeito de um candidato: esse aí é o enviado do Senhor, esse aí é o salvador da pátria, esse vai resolver a nossa vida. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Estamos usando o nome de Deus para apoiar um homem que nós não podemos afirmar que é o enviado do Senhor. Nós não podemos dizer isso, temos que tomar muito cuidado. Ou o contrário também, quando um candidato político usa o nome do Senhor para se promover
para atrair as multidões, ele também está tomando o nome do Senhor em vão. Ou quando nós usamos o nome de Deus para fazer orações mecânicas e vazias sem a devida reverência. Sabe, antes de você almoçar, você vai orar e você nem presta atenção no que você está falando, você está invocando o nome de Deus, você está fazendo de qualquer jeito. Isso diz respeito tanto ao conteúdo da nossa oração, se nós oramos de maneira egoísta, egocêntrica, como também a forma da nossa oração, como nós nos dirigimos a Deus. Nos dirigimos a Ele de maneira reverente, respeitosa, sabendo quem Ele é ou fazendo isso de qualquer jeito. Se nós fazemos de qualquer jeito, estamos invocando o nome de Deus em vão, estamos quebrando o mandamento. Ou quando nós usamos o nome de Deus para manipular pessoas para fins egoístas. Quando você diz, olha, se você não me ajudar a fazer isso, Deus vai te pegar, Deus vai punir você. Usa o nome de Deus para manipular, para ameaçar, para coagir as pessoas para fazer aquilo que você quer. Então, essas são algumas das maneiras pelas quais nós, muitas vezes, quebramos o terceiro mandamento, usando o nome de Deus em vão. Mas há ainda uma outra forma de quebrar este mandamento, que está mais diretamente relacionada à nossa conduta. Veja que o texto diz, não tomarás o nome do Senhor em vão. Este verbo tomar, ele significa literalmente carregar ou levar. E ele é usado outras vezes em Êxodo. Lá no capítulo 28, verso 29, ele é usado para descrever a roupa do sumo sacerdote, quando ele levava no seu peito os nomes dos filhos de Israel. Lá em Êxodo 28, 29 diz, assim Arão levará, é a mesma palavra usada aqui no terceiro mandamento, levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Então veja, Arão carregava o nome dos filhos de Israel. O que isso implica para nós, meus irmãos? Implica que, se você é cristão, você leva o nome do Senhor Jesus Cristo, você carrega esse nome com você, você o representa no lugar onde Ele te colocou. E se você não tem uma conduta que é condizente com a sua profissão de fé em Cristo, você está tomando o nome dEle em vão, você está carregando o nome dEle em vão, você está manchando o nome dEle, está jogando o nome dEle na lama, é isso que significa. Eu trago aqui um exemplo para você. Quando eu entrei no seminário em 2022, nós tivemos ali na primeira semana, ela é chamada de Semana dos Calouros, e nessa Semana dos Calouros teve uma palavra do diretor, que era o reverendo Ageu na época. Hoje ele é professor, não mais diretor, mas ele continua no seminário. E nessa palavra que ele deu para nós, seminaristas que estávamos ingressando naquele ano, ele disse que a partir daquele instante nós estaríamos representando o seminário. Nós seríamos vistos como estudantes do JMC. Estaríamos levando o nome do seminário onde nós, daquele momento em diante, estivéssemos. E é a mesma coisa em relação a nós. Nós levamos o nome de Cristo. Nós carregamos esse nome precioso. Não é um nome qualquer, não é o nome de uma pessoa qualquer. É o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então pense nisso. Ao mesmo tempo que é um grande privilégio sermos chamados pelo nome do Senhor Jesus, é uma grande responsabilidade. As pessoas olham para nós e esperam de nós, esperam ver Cristo em nós. Já pensou se eu, como seminarista, passasse a fazer um monte de coisas indecentes, passasse a usar drogas, fumar, fazer um monte de coisas erradas? Seria um escândalo para as pessoas. Por quê? Porque eu carrego o nome de uma instituição, do seminário, mas muito mais importante, o nome de Cristo. É esse nome que nós carregamos. E temos que ter isso em mente, temos que ter isso muito claro diante de nós. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Somos embaixadores do Senhor Jesus. E temos que levar isso muito a sério. E eu pergunto, de que maneira você tem levado o nome de Cristo? De que maneira você tem levado o nome do Senhor, dos senhores? Pense sobre isso. Então, nós já vimos aquilo que o mandamento proíbe e as maneiras pelas quais nós geralmente quebramos este mandamento. Agora, qual que é a razão pela qual nós não devemos tomar o nome de Deus em vão? Por que disso? Deus, Ele poderia simplesmente dizer, não tome o meu nome em vão, e ponto final. Ele não precisaria dar razão, explicação, Ele é Deus. Mas Ele é tão bondoso e gracioso que Ele nos explica o porquê nós não devemos agir assim. Ele diz, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso aqui é uma linguagem forte, irmãos.
É uma forma do texto dizer: Deus certamente vai punir quem tomar o seu nome em vão. Ele não vai deixar barato. Ele não vai considerar essa pessoa inocente. Ele vai punir. É isso que o texto quer comunicar para nós. A certeza do julgamento de Deus contra quem descumpre este mandamento. Agora, este mandamento não apenas proíbe tomar o nome de Deus em vão, mas ele quer exigir alguma coisa de nós. Ele quer que nós façamos o contrário. Então, o que nós devemos fazer? Devemos honrar e santificar o nome do Senhor. Você se lembra da oração do Pai Nosso? Da primeira parte da oração do Pai Nosso, o que Jesus diz? Que nós devemos orar: santificado seja o teu nome. Que o teu nome seja tratado com a mais alta honra e respeito e reverência, que ele seja santificado. É assim que nós devemos agir. No Salmo de número 8, o salmista diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Em toda a Bíblia, o nome de Deus é apresentado como santo, como puro, como digno de respeito, de honra, de adoração. E é assim que Ele quer que nós sejamos em relação ao nome dEle, que nós reconheçamos a santidade do Seu nome, que o nome dEle é elevado, que o nome dEle é sem igual. É isso que Ele quer que nós façamos. Lá em Apocalipse, capítulo 15, verso 4, diz: quem não temerá e não glorificará o Teu nome, ó Senhor, pois só Tu és santo. Quem não glorificará o Teu nome? Só Tu és santo. E lá em Colossenses 3,17, Paulo, por assim dizer, resume a forma como nós devemos nos portar em relação ao nome do Senhor, quando ele diz: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É assim que Ele quer que nós hajamos, fazendo tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Reflita sobre como você tem lidado com esse mandamento no seu dia a dia. Você tem sido reverente ao se referir a Deus, ao carregar esse nome com você, como você tem agido. Partindo já para a conclusão, meus irmãos, eu quero dizer que nós, de nós mesmos, não somos capazes de guardar este mandamento, porque nós somos pecadores, nós diariamente quebramos a lei de Deus, e se olharmos para nós mesmos, não temos esperança. Por isso eu quero te encorajar a não olhar para dentro de você mesmo, mas olhar para Cristo, aquele que é o nosso sumo sacerdote, aquele que carregou o nome de Deus de maneira perfeita, que nunca tomou o nome de Deus em vão, que sempre foi perfeito. É por meio dele que nós podemos ser obedientes a Deus, não é olhando para nós, para as nossas forças, mas é olhando para Cristo. Por isso, busque a graça de Cristo. Peça que Ele te ajude a honrar a Deus com as suas palavras, com seus lábios, com a sua vida, em tudo que você fizer. Peça a graça de Cristo e Ele certamente te atenderá. Se você ainda não é um cristão, confie em Jesus para a sua salvação. Não olhe para dentro de você mesmo, olhe para Cristo. Paulo vai dizer a respeito de Cristo: Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E em Atos 4,12 está escrito: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu comecei dizendo que os nomes são importantes, e aqui está o nome que é mais importante, o nome pelo qual nós somos salvos, o nome de Jesus, o nome do Filho de Deus. Confie nele, olhe para ele, e ele certamente te concederá graça para guardar os mandamentos de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Eu convido a igreja que abram suas Bíblias no livro de Lucas 22. Nós vamos ler todos juntos do versículo 14 ao 20.
Lucas 22, 14 a 20, a uma só voz. Leiamos. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Em preparação para a Santa Ceia, convido que abaixem suas cabeças, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, digno de toda a honra, todo louvor, toda a glória, nós te louvamos, ó Pai eterno, porque temos o privilégio de estar reunidos na Tua igreja, ó Pai, para prestar-te culto. Te louvamos, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos ensina como o Senhor quer ser adorado. Nos mostra mais de Ti através de Cristo. Nesse momento, ó Pai eterno, nós vamos participar da ceia de Cristo, relembrando sua morte e sua ressurreição, ó Pai. Um ato que nós fazemos a cada mês, lembrando, Senhor Deus, da sua graça, da sua misericórdia sobre cada um de nós, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos, clamando a Ti, Senhor Deus, que abençoe esse momento para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós oramos assim, no santo nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Nos alegramos mais uma vez por Deus nos dar esta oportunidade, esse privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Estamos apenas relembrando aquilo que Ele ordenou para que nós o fizéssemos até que Ele voltasse. Eu convido você a participar da mesa do Senhor. Você que está nos visitando e é membro de uma igreja genuinamente cristã, que creia única e exclusivamente no sacrifício de Cristo, e esteja em comunhão com a sua igreja, no corpo de Cristo, a participar conosco da mesa do Senhor. E para facilitar, nós convidamos a todos para se colocar em pé. Você vai receber o primeiro elemento, o pão, e vamos aguardar todos juntos. Depois nós comeremos todos juntos, após a distribuição dos elementos. Convido você então a se colocar de pé neste momento.
O Senhor Jesus disse: "Este é o meu corpo oferecido por vós, comei dele todos." Por acaso alguém ficou sem receber o cálice? O Senhor Jesus disse: na noite que foi traído, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. Bebei dele todos. A equipe de louvores vai nos conduzir no hino, logo depois estaremos orando e impetrando a bênção.
Oremos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos. O privilégio que o Senhor nos deu esta noite, podemos estar na tua casa juntos como igreja, o corpo de Cristo, para te adorar e te exaltar. Receba, Deus, a nossa gratidão, permitindo, Pai, que cada parte deste culto tenha sido agradável ao Senhor e que chegue à tua presença como um aroma. Agradecemos-te porque o Senhor falou ao nosso coração através de cada parte do mesmo. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática e a vivermos para glorificar o Senhor. Livra-nos, ó Pai, de tomar o teu nome em vão, de fazer aquilo que desagrada a ti, mas que a cada dia, Senhor, possamos agir com temor e tremor, sabendo que quando tomamos o nome do Senhor em vão, nós não seremos tidos por inocentes. Ó Pai, dá-nos sensibilidade a cada dia de fazermos tão somente aquilo que é do teu agrado, honrando ao Senhor com a nossa vida, com nossos pensamentos, com nossos atos e onde quer que formos, que possamos espelhar a pessoa de Jesus Cristo. Assim como lá na igreja de Antioquia, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque de fato honravam o nome de Cristo, fazendo a diferença no mundo de sua época. Vivemos dias difíceis, onde o Senhor muitas vezes tem sido blasfemado, tem sido difamado, e mesmo no meio do teu povo, Pai, aqueles que dizem ser cristãos, têm desonrado o Senhor com as suas vidas, onde quer que eles estejam. Deus, guarda-nos e dá-nos que façamos sempre a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Guarda-nos, ó Pai, de volta aos nossos lares, levando-nos sob a tua proteção e graça. Dá-nos também, Deus, uma noite de descanso e paz, abençoando-nos nesta nova semana, guardando-nos, sustentando-nos e livrando-nos, ó Pai, de cair em tentação, e que em todos os nossos atos possamos glorificar ao Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, agradecidos, em o nome de Jesus. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, a comunhão, a consolação, a bênção, o poder e a doce presença e companhia do Espírito Santo de Deus, conosco esteja e conosco permaneça, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos, poder sentar.